Olá, quinto ano, tudo bem? Vamos falar em geografia hoje, problemas da cidade e do campo, serviços sociais e cidadania. Vou fazer uma leitura dinâmica só com as partes mais importantes, tá? Cidadania está relacionada ao conjunto de direitos e deveres que uma pessoa tem. Então, um bom cidadão cumpre com seus deveres e com os seus direitos. Deveres, por exemplo, um dever: cuidar da natureza, não jogar papel no chão, respeitar as pessoas. Um direito que o cidadão tem direito a lazer, direito à educação, direito à saúde. Então, isso são os direitos e deveres dos cidadãos. Alguns, tá, gente? Porque é bastante coisa. A administração pública é o conjunto de órgãos, serviços e agentes do governo que devem satisfazer a necessidade da sociedade. Coisa que não acontece muito, mas eles são eleitos pelo povo para isso, para fazer o bem para o povo, administrar, cuidar das coisas em benefício do povo, não em benefício de si, mas eles fazem em benefício deles mesmos. Os servidores, os funcionários públicos, prestam serviço e atendem a população pelo governo. Então, serviços públicos é o conjunto de atividades e serviços disponíveis para a população, executado pelos serviços públicos e mantido pelo governo. Então, por exemplo, as UPAs é um serviço público, os hospitais públicos é outro serviço público, os parques, a lagoa, as praias, que são coisas que devem ser cuidadas pelo serviço público em prol do cidadão, em prol da gente, para que tenhamos uma assistência, que tenhamos um lazer. Para isso que os serviços públicos foram criados. Serviços públicos. Os serviços prestados pelos funcionários públicos devem obedecer alguns princípios. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vamos ver um pouquinho de cada um. Legalidade significa que tudo que os funcionários públicos fizerem deve estar previsto em lei, ou seja, eles não podem fazer algo que não esteja escrito em algum lugar. Não pode fazer alguma coisa que não seja lei. Eles têm que estar em lei para que eles possam executar. Impessoalidade refere-se ao fato de que o funcionário público deve prestar um serviço da mesma forma para todas as pessoas. Então, eles não podem escolher as pessoas, eles têm que tratar todas iguais, da mesma forma. Publicidade é a obrigatoriedade de divulgar os atos administrativos do governo. Então, tudo que o governo faz tem que ser mostrado, seja pela imprensa falada, pela imprensa lida, pela internet, por todos os meios de comunicação possíveis, eles têm que colocar para que o povo fique sabendo. Tem que fazer a propaganda, tá? Eficiência. O Estado deve prestar os serviços com mais eficiência possível. Então, eles têm que ter um trabalho muito direitinho, muito transparente e que seja sempre em benefício do povo. Isso é bem importante, que seja em benefício do povo. Agora, nós vamos começar a falar sobre a região Nordeste. A região Nordeste é a região do Brasil em maior número de estados. Ela não é tão grande, mas ela tem a maior quantidade de estados, são 9. Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Ela é formada por 9 estados. Todos os seus estados são banhados pelo mar. Todos os seus estados ficam aqui no litoral. Todos eles têm praias lindas, muito bonitas. E a região Nordeste sofre muito com a seca, porque ela fica bem perto da linha do Equador. Por conta disso, ela sofre muita seca. Mas é uma região linda e muito próspera também, aonde tem um folclore riquíssimo, festas maravilhosas que nós vamos ver. E a Bahia, né, gente? Que é um polo turístico do Brasil. Quem nunca ouviu falar dos carnavais da Bahia,
dos trios elétricos e principalmente dos cantores que vêm de lá, que são tão famosos, né? Que todo mundo conhece. Então vamos falar sobre a nossa região Nordeste. A região Nordeste, como eu já disse, está dividida em 9 estados. Foi a primeira região ocupada pelos portugueses. Por quê? Porque Cabral chegou lá na Bahia. Então foi a primeira região a ser ocupada pelos portugueses. É uma região de área litorânea, como eu já falei para vocês, né? Que tem, o litoral dele é todo de mar, então tem muitas praias. Tem vários estados, 9. E se tem estado, tem capital. Também tem aqui anotado para vocês as capitais, tá? O Nordeste foi habitado por muito tempo pelos indígenas, antes da colonização chegar lá. E no Nordeste eles usavam o escambo, que a gente já falou várias vezes, que é a troca de mercadoria sem o uso do dinheiro. E de lá também vinha muito o pau-brasil, foi da onde foi mais extraído o pau-brasil. A demografia da região Nordeste é composta pelos 9 estados, sua extensão territorial é bem grande, sendo o terceiro maior complexo regional do Brasil. Então quer dizer que ela é a terceira região em tamanho, extensão do Brasil. O território nordestino se limita com a região sudeste, com a região norte e com a região centro-oeste, compondo cerca de 28% da população residente no Brasil. Então vocês veem que tem uma grande população no Nordeste. Grupos étnicos. A miscigenação étnica e cultural do indígena, do branco e do negro foi o pilar para a formação da população do Nordeste. Porém, essa mistura de etnias não aconteceu de forma uniforme. Em algumas regiões, como o Ceará, a Paraíba e o Rio Grande do Norte, predominam os caboclos. Já em outros, como Bahia e no Maranhão, os mulatos. Predominaram. Os cafuzos também são muito comuns no Maranhão. Aproximadamente 1/4 dos nordestinos tem origem europeia, sobretudo portugueses. Essa mistura de povos contribuiu para a grande diversidade cultural, composta por manifestações variadas, como festas típicas, danças, ditados populares, religião, entre outros. Então é uma cultura bem diversificada. Lá no Nordeste tem os tipos característicos do Nordeste. Um tipo característico do Nordeste é o jangadeiro. É a pessoa que se dedica à pesca marítima. Temos a rendeira, que são as mulheres que fazem os artesanatos a partir de linhas que se transformam em rendas maravilhosas. São super conhecidas as rendas cearense. Muito linda, pelo mundo inteiro. É exportado para o mundo inteiro as rendas feitas lá na região Nordeste. Tem o coletor de coco, que desfruta e limpa os coqueiros usando um sistema de rodilha de fibras naturais. Ele vai subindo no coqueiro com um tipo de alça que vai segurando ele e ele vai subindo para pegar o coco. Tem o vaqueiro, que é a figura tradicional do sertão e agreste da região nordestina. E por fim o barqueiro, que vive das margens do Rio São Francisco e transporta pessoas e mercadorias. O relevo da região Nordeste é caracterizado por planaltos, planícies e depressões. Então isso quer dizer que tem lugares muito altos, lugares muito baixos e lugares que estão mais ou menos. As chapadas da bacia do Rio Paraíba e os planaltos são encontrados na porção oeste do território nordestino. Já a região central abriga depressões que ocupam a maior parte da região causadas pelo Rio São Francisco. Hidrografia. O Nordeste possui grandes bacias hidrográficas, dentre elas a Bacia do São Francisco. Suas águas são importantes para a irrigação, para a vegetação e para a geração de energia elétrica, que vocês sabem que a energia elétrica vem das usinas hidrelétricas. Então, na região Nordeste tem 4 grandes bacias: a Bacia Maranhense, a Paraibana, a do Norte, o Atlântico Norte Oriental e a de São Francisco.
Além disso, dessas bacias, podemos também destacar dezenas de açudes que foram construídos devido aos problemas de escassez de água, que é muito grande no Nordeste. Então, eles represam um pouco de água do rio e viram um açude para eles poderem usar. E como eu falei agora mesmo, as usinas hidrelétricas, que são elas que geram energia para grandes cidades aí afora, tá? Agora vamos para as atividades. Como eu já falei em história, repito, deem uma olhadinha, leiam de novo, tá? Para depois poder fazer as atividades. Leiam, porque a tia já falou, ela faz uma leitura dinâmica só das coisas mais importantes para vocês. Vamos fazer a 64 e a 65. Depois a 72 e a 73. E eu quero também que vocês façam o seguinte, depois eu vou colocar lá na sala de aula, só vou adiantando. Vocês vão pegar esse mapa aqui e tirar ele, botar a folhinha do caderno aqui, ou uma folha de papel ofício e tirar. Ah, tia, eu posso pegar no computador e imprimir? Pode, não tem problema. Eu quero que vocês façam o trabalho. Região Nordeste, eu quero que vocês coloquem o mapa, escrevam os nomes dos estados e suas devidas capitais e pinte cada estado de uma cor diferente, tá? Cada estado com uma cor, nome do estado e nome das suas respectivas capitais. Não sei se vocês perceberam, mas isso aqui é o Atlas de vocês, ó, que vocês têm em casa. É só pegar o Atlas, abrir lá na página 58, que vocês vão encontrar o mapa da região Nordeste. Ou coloca a folha do caderno aqui e tira o desenho do mapa, ou pode imprimir da internet um mapa vazio e fazer, tá? Ou então já imprime com os devidos nomes dos estados, capitais e só pinta. Só não vai imprimir colorido já, né, gente? Pelo amor de Deus, já estou facilitando bastante. Vocês vão entregar esse trabalho até o dia 29 de maio, que valendo 2 pontos para a primeira prova, a prova A. 29 de maio, 2 pontos para a prova A. Depois vai ter lá na sala de aula, vocês vão me entregar do jeito que vocês entregam as variações. Eu vou ver lá e vou dar o ponto para vocês, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, até a próxima.